Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a este momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos poder contar com a sua bondade, o seu amor, em todos os minutos da nossa vida. Somos totalmente necessitados, como sempre vou dizer, da tua bondade, do teu perdão, da tua força. Vem, Senhor Jesus, nesta manhã, nessa sexta-feira, em que nós acordamos bem cedinho para fazer nossas caminhadas penitenciais, os nossos momentos penitenciais. Nos unimos agora na divina vontade a todas as pessoas que estão rezando na Quaresma e terminando essa sexta-feira, essa última sexta-feira antes da Semana da Paixão. E na próxima estaremos todos, mergulhados profundamente nas dores de Cristo, nas chagas do nosso Deus, da onde nós tiramos a fonte da vida. Muito obrigado, Senhor, por essa graça imensa. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade. Em ter transformado a nossa comunidade de um bairro para uma cidade. Essa foi, a graça que nós recebemos nesse dia de ontem. E ouvindo as orações dos seus filhos, das suas filhas, que tanto pediam alguma coisa, alguma solução. E como é o Senhor que administra essa escola, a solução acontece realmente. Estamos nos adaptando, vamos nos adaptar, para poder não deixar de crescer cada vez mais nas luzes, principalmente na vida divina que o Senhor tanto deseja para nós. Que nós não, nos retiramos do vínculo que nós estamos nos colocando na destruição do castelo do eu, para podermos ficar
voltado somente para a vontade de Jesus, para a vontade de Deus, que Ele seja aquele que vai ser, a partir de hoje, alimentado por nós. E a gente é alimentado por Ele diretamente. Mas nós vamos agora alimentar Jesus. Ele cansou de só dar, né? Só dar sozinho e não receber nada. Então agora a gente dá para Ele o que Ele precisa. E é muito importante aplacar as dores de Jesus na quaresma, principalmente nessa quaresma, que ainda pessoas que não deveriam estar ainda ofendendo a Deus estão ofendendo. Infelizmente, muitas pessoas que não deveriam estar ofendendo a Deus estão ofendendo. E se eu disser quem são, vocês não vão acreditar, né? Mas eu preciso afirmar para vocês. A luta contra o mal não é do jeito como muitos lugares, canais e comunidades religiosas estão neste tempo ensinando. Né? A luta contra o mal é contra a vontade humana. E não é, né, voltando ao pecado e o olhar ao medo que vai resolver a pessoa ficar, né, em alerta através do medo, através da culpa. Alerta nos seus pecados ou vendo só pecado, só pecado, só pecado, só pecado. A pessoa que só vê pecado não vê o perdão. Nunca vê perdão. A pessoa que vai toda semana confessar, ela não acredita no perdão de Jesus. Ela não tem uma experiência de misericórdia. Se ela precisa confessar toda semana. Então, ela não está realmente mudando de vida em cada penitência, em cada reconciliação. Ela não está fazendo aquele processo que Jesus deseja. Vai e não peques mais. E se ela tem medo do demônio, que não mexe com quem é de Jesus, ele não mexe com quem é de Jesus se a pessoa está realmente confiante na misericórdia de Deus e na fé plena. O demônio não tem vez. Quando o demônio aparecer, é para você pisar na cabeça dele. Se você tem medo dele e você foge dele através de uma covardia, eu não sei como que você inventa um jeito, mas eu não li, não ouvi testemunho, né, de um homem lá no Instituto Resed esses dias. Na quaresma do Instituto Resed, ao vivo à noite. Mas minha mãe, ela ouviu. E o pouco que ela falou, eu fiquei muito triste, muito assombrada. Com o que, né, eles estavam trazendo de testemunho de vida para a comunidade cristã. E a gente acreditando que eles estão fazendo um trabalho bonito, de repente faz uma coisa dessas. Dando um poder ao demônio tão grande dessa forma. A pessoa falando que viu o demônio, que o demônio chamou ela, né? E que aí para correr do demônio ela tem que ficar rezando rosários e mais rosário e confessando toda semana. Por quê? Porque não tem o verdadeiro conhecimento do amor de Deus. Porque não conhece o que Deus fez na cruz. Deus não fez nada disso. Não fez pra gente viver desse jeito. Aline, mas qual é o problema de rezar o rosário e confessar toda semana? Gente, aqui a gente não é mais um católico antigo da doutrina da redenção. Nós temos uma doutrina da santificação. E que está sendo rejeitada. Por mais que eles falam que queiram ser santos, essa doutrina está sendo rejeitada. Então, eu preciso afirmar para vocês, existe uma doutrina nova na nossa Igreja Católica que está exposta e é aprovadíssima pela Igreja. A Igreja vai, assina o documento, passa para frente, coloca quem quiser ser santo, que busque. Mas só que não fala que existe, não revela que existe publicamente isso lá no site do Vaticano ou através de uma missa que eles celebrem para poder apresentar isso.
Não tá acontecendo isso. Então a gente tem que rezar muito pela nossa igreja. E existe uma doutrina que veio proveniente da nossa serva de Deus, Luísa Picarreta, dada por Jesus a ela, que nos ensina que nós não temos que ter medo de Satanás, que nós temos que aprender a pisar na cabeça da serpente, que nós vamos lutar contra o verdadeiro inimigo, que somos nós mesmos, contra a nossa própria vontade humana. Nós vamos aprender qual é o verdadeiro inimigo e que é essa vontade humana que o Satanás utiliza. E se nós não tivermos ela, Satanás está frito, está morto, destruído para qualquer um de nós. Aí eu estou ensinando isso para minha mãe aqui em casa e do lado, em vez ela tá ouvindo a doutrina da divina vontade, ela está ouvindo a doutrina da redenção. E ficando com medo de Satanás. E eu tenho que ser firme com ela, falar para ela, mãe, perda de tempo, desculpa. Ficar ouvindo essas coisas não vai te ajudar. Vai piorar o seu estado. Né? A senhora já tem medo de tudo e ainda fica ouvindo uma pessoa falando que Satanás está te rodeando. Aline, mas é verdade, Satanás está rodeando. Jesus que disse. Ele sim, ele rodeia, sim, com certeza. Por que ele rodeia? Ignorância, as ignorâncias. Ele rodeia a ignorância de uma doutrina mais eficaz. Enquanto a pessoa estiver rejeitando a Igreja Católica, a doutrina da divina vontade, o demônio vai rodear, com certeza, como sempre rodeou. Não é mentira, né? Mas só que daí a gente está trazendo uma nova opção, trazendo o que Jesus está pedindo para a gente trazer. E se Jesus está atendendo as nossas orações, a nossa comunidade, mudando a estrutura da nossa comunidade, é porque Ele tem muito a falar através de nós. E está criando o seu exército. Se éramos um bairro e nos transformamos numa cidade, expandiu dessa forma, vai chegar a expandir como país também, como um governo, né, como um estado e depois como um país. Essa cidade vai crescer e vai se ampliar. E vamos chegar longe. Mas eu preciso da colaboração de quem está aqui para fazer comentários nesses vídeos, principalmente para as pessoas que estão lá nos chats, convidando as pessoas a conhecer o nosso canal, a conhecer a serva de Deus, Luísa Picarreta. É o sonho de Deus, esse sonho de Deus a gente vai realizar. Amém? Então vamos ouvir, né, o que Jesus tem a falar nessa quaresma de hoje. Mais segredos da paixão de Jesus. Ele pergunta para ela: Josefa, para onde você vai? E ela disse: vou para a rouparia passar a ferro os uniformes, Senhor. Vai à tua cela, continua ele, pois quero que escrevas. Josefa sufocava na alma o desejo de ir na rouparia adiantar a sua tarefa. Mas obedece a Jesus subindo a cela. O mestre ali a precedera, chegou primeiro. Quem te criou, Josefa? Pergunta logo que ela acabou de renovar os votos. Vós, Senhor. Quem te deu mais provas de amor do que eu? Quem te perdoou tantas vezes, quantas eu já te perdoei? E estou ainda disposto a te perdoar? Confundida, Josefa prostra-se aos seus pés. Sim, humilha-te. Josefa, beija o chão e não me resistas mais. Então ela resistiu a Jesus. Preferia ir para a tarefa dela do que ir para a cela. E obedeceu, graças a Deus. Mas ele chamou a atenção dela. Tá vendo onde ele quer a gente? Tá vendo como ele é? Tá vendo? Exigente. Quero revelar-lhes quanta amargura encheu meu coração no momento da ceia. Porque se era grande a minha alegria de me tornar o companheiro e o alimento divino dos homens, até a consumação dos séculos, e se via quantos me cercariam de adoração, reparação e amor, não foi menor a minha tristeza ao ver tantos outros que me abandonariam no tabernáculo sozinho.
e não acreditariam realmente na minha presença real. Enquanto os corações manchados pelo pecado, deveria eu entrar? E quantas vezes a minha carne e meu sangue profanados só serviriam de condenação para essas almas culpadas? Os sacrilégios, os ultrajes e as abominações sem nome que se cometem contra mim passaram-me diante dos olhos naquele momento. Vi também quantas horas, dias, noites ficaria sozinho no tabernáculo, e quantas almas repeliriam os convites que eu lhes dirigia desta morada que está no sacrário. Ah, Josefa, deixa-te penetrar com os sentimentos do meu coração. É por amor às almas que eu sou prisioneiro lá na Eucaristia, da Eucaristia. Ali eu permaneço para que possam vir com todas as suas mágoas consolar-se junto do mais terno e melhor dos pais e do amigo que nunca os abandona. A Eucaristia é a invenção do amor, e este amor que se esgota e se consome pelo bem das almas não encontra correspondência. Então eu entendo plenamente o que é isso aqui. Jesus faz eu sentir isso plenamente, né? Porque eu falo que estou aqui para vocês, estou aqui para, né, tirar dúvida de vocês, estou aqui para ajudar vocês. Quantas vezes, né, eu falo aqui nos meus vídeos e as pessoas nunca me procuram. E aí depois eu descubro que a pessoa está sofrendo muito. Depois eu descubro que a pessoa quer sair da comunidade. Depois eu descubro um monte de coisa. E aí eu falo assim, que doida. Que pessoa doida. Por que ela não ouve meus vídeos? Por que ela não vem falar comigo? Tá tudo aqui para ela poder se alimentar, né? Não porque eu sou grande coisa, mas é Jesus quem está sendo falado aqui, não é eu, né? Então, por que ela não vem ouvir Jesus, se alimentar da palavra, da esperança, né? Ontem eu ouvi uma pessoa, né? Uma pessoa fez um comentário aqui no canal, falando assim, você não pode ficar lendo, relendo as coisas desse jeito e deixa para a igreja interpretar desse jeito. Deixa para a igreja interpretar errado do jeito que você lê. Quem é a igreja? Eu não respondo essas coisas, mas quem é a igreja? Eu sou igreja. Deixa para a igreja interpretar. Ué, aqui tem igreja interpretando, entre aspas, não é interpretação. Aqui tem igreja ouvindo Jesus e falando da mesma coisa, falando dessa palavra para os outros. Aqui tem igreja, você é batizado. Você é parte do corpo místico de Cristo. Por que tem que ser um padre? Por que tem que ser um padre? Por que nós, igreja, não podemos falar dessas verdades? Estudar essas verdades e meditar essas verdades. Qual o incômodo que essa pessoa tem? E a gente vai sempre ouvir umas coisas dessas. Eu excluo o comentário, não dou atenção. Eu leio, rezo pela pessoa, peço para Deus ter misericórdia. Jesus, quando permite essas coisas para me mostrar que tem muitos corações fechados, para me rezar mais e mais, né? E a mesma coisa, se eu tô aqui como um sacrário vivo, Jesus está dentro de mim, e eu sinto esse sentimento que é Jesus dentro de mim por eu ser um sacrário vivo, né? Eu sinto essa dor e dou reparação a Ele. Imagine Jesus sozinho mesmo lá no sacrário. Que situação. Então, eu sinto a dor de Jesus, que eu quero ajudar as pessoas não querem ser ajudadas, né? E tem uma pessoa que faz eu sofrer demais, né? Uma pessoa que ela é muito importante na minha vida, porque foi por causa dela que eu conheci a Divina Vontade. E eu sou muito grata pela pessoa dela. E ela é uma pessoa que não consegue me acompanhar e não consegue. Mas ela sempre vê a volta perguntando para mim assim: a partir de hoje eu vou ouvir tudo que você falar e me orienta, por favor, me orienta. Ela fala a cada tempo assim, ela inventa disso de ficar pedindo orientação para mim. Mas aí na hora que eu vou para orientar ela, na hora que eu quero, no dia seguinte, né? Aí no mesmo dia eu falo: faz isso, faz isso, faz isso, depois você vem falar para mim que você entendeu. A moça nunca mais aparece. Eu não sei mais o que eu faço. Não adianta. Ela não consegue parar para. Daí ela chega, fui na missa adorar Jesus no Santíssimo. Ah, vou numa reunião da catequese. Ah, vou não sei aonde. E coloca coisas à frente de Jesus. Coloca coisas, né,
do habitual. Aí vocês pensam, que horror, Aline. Ela tá certa. Ela tem que largar você para ir para esses lugares mesmo. É lá que Jesus realmente está. É na igreja, com o padre que ela está. Olha que situação que eu fico. Por quê? Olha que situação. Como que a gente não, como que não acreditam no que Jesus fala, né? Não acreditam que Jesus está no outro e de que nós somos um tabernáculo vivo onde Jesus possa vir conversar, né? Onde você pode vir conversar com Jesus, um Jesus falante, um Jesus que vai ouvir a sua oração. Não é à toa, gente, que é o que aconteceu ontem, né? Eu sou uma pessoa normal, como eu já disse, com meu RGzinho lá, com a minha miséria e tudo, mas aqui, nessa comunidade, eu tô atenta à vontade de Deus, para ser esse ostensório vivo, para ser esse sacrário vivo. E eu tenho conseguido, apesar das minhas misérias, tenho conseguido satisfazer Jesus todos os dias. Ele me garante isso. E quando as pessoas estavam rezando, pedindo para que alguma coisa acontecesse, né? Jesus ouviu as orações. E Jesus deu um jeito, como a gente falou ontem, da Michelle vir falar comigo. Da Michelle sentir toda a dor, né, de todas ao mesmo tempo. E vim falar, chorar, né? Ela era o Jesus também, chorando, né? Falando para quem era a pessoa que tinha o poder de mudar, ao fazer a vontade de Deus. A pessoa que tinha autoridade de poder estruturar, de mudar, de transformar, de pôr para cima. Então, e aí aquilo que eu falei, eu senti a reparação que foi feita, que pode ser feita na igreja inteira, no mundo inteiro, né? A gente chacoalhou a comunidade, jogamos fora tudo que a gente estava fazendo, mas não deixando, né, não desvalorizando as coisas. Não, mas era o tempo de mudança. Vamos deixar de lado agora as casas para a gente poder estar unidos, todos juntos no mesmo lugar, para que todos se alimentem da fonte de Jesus, que somos nós mesmos. Vamos ali partilhar nossa vida sem medo nenhum, apesar das misérias, misturar as nossas misérias, mas também misturar as nossas luzes. Na divina vontade, não é intenção pura, nós vamos conseguir fazer com que a divina vontade, né, pise na cabeça da serpente, que a divina vontade use as nossas misérias como banquinho para ela poder reinar, né? E a partir de tudo que acontecer na nossa comunidade, Jesus vai reinar. Quem vai reinar é a divina vontade. E Deus vai continuar sendo, né, falante, atuante através de nós. É o sonho de Deus. Então vai acontecer isso mais do que nunca agora, né? Eu tenho muitos desafios pelo meu, né? Eu tenho tempo, mas ao mesmo tempo não tenho. Então eu tenho muitos desafios para poder fazer, né? Para poder dar conta disso, mas eu sei que Deus está comigo e está com cada uma de nós e vai suprir quando eu não puder, né? Outra pode, né? Alimentar na comunidade com as suas partilhas e assim a gente vai confiar, né? De que não vamos parar, que não é intenção e não é parar, é continuar e cada vez mais forte, né? E ele continua falando: é por amor às almas que sou prisioneiro da Eucaristia. Ali permaneço para que possam vir, com todas as suas mágoas, consolar-se junto do mais terno e melhor dos pais e do amigo que nunca os abandona. A Eucaristia é a invenção do amor, e este amor que se esgota e se consome pelo bem das almas não encontra correspondência. Habito entre os pecadores para lhes ser salvador, vida, médico e ao mesmo tempo remédio em todas as doenças geradas pela natureza corrompida. Em paga, eles afastam-se, ultrajam-me e desprezam-me. Ah, pobres pecadores! Não vos afasteis de mim. Noite e dia espero-vos no tabernáculo. Não vos censurarei os crimes cometidos. Não vos lançarei em rosto. Não jogarei na cara de vocês o que vocês fizeram. Mas lavá-los-ei no sangue das minhas chagas. Não tenhais medo e vinde. Não sabeis quanto eu vos amo. Então, assim, o que Jesus mostra para mim? Quando a gente vai até Jesus diretamente ao sacrário, com o coração dilacerado de muitas coisas,
E a gente, né, desabafa tudo que está acontecendo ali, até mesmo os nossos pecados que a gente sabe que a gente cometeu. E temos que saber o que é pecado. O Instituto Reset tinha que ensinar isso, infelizmente não ensinam. Porque se uma pessoa confessa toda semana, é sinal de que ela não sabe o que é pecado. Né? Acha que pecado é qualquer pensamento dela já é pecado, né? Para ela ter que ir lá confessar. O pior é o padre que atende essa pessoa, que daí é o que não orienta nada mesmo. Só, né, recebe e fala: tchau, meu filho, fica em paz, Deus abençoe, Deus absolve em todos os seus pecados. E tudo bem, a intenção da pessoa é bonita, né? A intenção do padre é bonita, a intenção do instituto que trouxe essa pessoa para falar é bonita, de ensinar isso também, de afirmar isso que ele falou, porque eles vão afirmar: olha, o que o seu irmão falou é verdade, ó, tá vendo? Para você se proteger do mal é assim, só assim que tem que ser, não tem outro jeito. Tudo bem, tudo é uma boa intenção, santa, sagrada, mas só que não está sendo o amor de Deus sendo ensinado. E o pecado é aquilo que realmente você, né, comete com um consentimento muito forte, né, da sua alma. E que você sabe que você está fazendo mesmo sabendo que não é para fazer. Né, plenamente, com uma consciência plena, né? E aí uma pessoa que confessou na sexta-feira passada vai confessar hoje de novo, é estranho que essa pessoa tenha algum pecado que ela sabe que não deveria cometer. E se ela está vivendo, rezando o rosário todo dia, está contemplando a vida de Cristo, né? E se protegendo no colo da Mãe Santíssima, como que essa pessoa, ela teve coragem de cometer um pecado de uma semana para outra? Como que essa pessoa teve coragem de cometer um pecado por livre e espontânea vontade consciente, sabendo que era errado fazer uma coisa e fez mesmo assim? Porque pecado é só isso. E para você dizer que ama Jesus e rezar todos os dias, contemplar a vida de Jesus no rosário, né? Adorar às vezes, o Jesus no Santíssimo toda semana ou todos os dias, ir na missa todos os dias, diárias, né? Tudo isso que eles apresentam, jejum. O jejum vai e te ajuda a te fazer mais forte diante das coisas. Então, a pessoa está confessando misérias. Ela está confessando misérias. Misérias naturais da pessoa dela que nunca vão mudar. Limites que nunca vão diminuir. Por causa da pequenez de cada um de nós. Então, eu nunca vou confessar misérias. Eu chego em Jesus e conto para ele o que eu sofri, porque eu fiquei triste por não ter conseguido fazer um vídeo para ele. Por eu, vou chorar para ele, Senhor, porque ontem eu tive um problema e que me atrapalhou de fazer um momento de adoração para o Senhor. É essas coisas que eu vou chegar em Jesus, né? E vou falar: Jesus, eu fiquei tão ocupada cuidando da minha comunidade ontem que eu, achei que isso já era oração para o Senhor, porque eu não consegui fazer a adoração ontem, que eu propus para fazer. Então, tipo assim, e ele fala para mim assim: não, tá tudo bem, não se preocupa, você fez a minha vontade. A minha vontade era que você trabalhasse na comunidade ontem e acalmasse os corações das pessoas que estavam ali, né, querendo entender o que estava acontecendo, que tinha mudado tudo, todo mundo estava sendo expulso das casas da sua comunidade, de repente, dos grupos do WhatsApp, todo mundo não estava entendendo nada, até o pessoal entender demora. Imagina que situação, e você estava ali firme, né, dando uma satisfação para todos, né, estava ali alimentando eles mesmo assim, né, mostrando as mudanças que vão acontecer e tudo mais, e eles falaram: nossa, que legal, nossa, né, é isso mesmo. Então, que bom, né? E as líderes todas também, né, estavam dispostas a explicar quem pôde e tal. Então, assim, você não fez nada de errado, minha amiga. Fique em paz. É isso que Jesus faz com a gente na divina vontade. Só conversando com ele infusamente, indo ao coração de Jesus dentro de você mesmo, onde ele está morando. E se você duvida que Jesus mora em você, apesar das suas misérias, se você acha que o demônio está ao seu derredor, que ele pode entrar dentro de você a qualquer momento, te prejudicar, que se você
for falar com Jesus, não é Jesus com quem você está falando, é com o demônio. Se você é uma pessoa que tem um medo desse jeito do demônio, quanto que você ofende a Jesus? Quantas ofensas que Jesus está recebendo, né? Dessas pessoas que estão falando que rezam tanto. Porque rezam, confessam e acreditam que elas estão mergulhadas no pecado. Porque precisam confessar mais e nunca vão parar e de que cada pensamento que elas têm, elas estão no pecado. Cada pensamento é pecado, né? Que cada limite delas é pecado. Então, tá vendo como tá faltando a doutrina da divina vontade para a vida dessas pessoas? E muitos católicos estão vivendo assim, e Jesus chora todos os dias. Porque não era para estar acontecendo isso mais. Não era. Era para todo mundo estar aprendendo a mergulhar, né, seguro no coração de Jesus, entender o que é pecado. Não tem lógica você chegar num padre e ficar falando, padre, eu vim aqui pedir perdão porque eu não entendi o que Jesus disse para mim. E eu tô lá estudando na casa, né, na comunidade minha, e eu tô com uma dificuldade muito grande para entender o que Jesus está falando. É muito difícil as palavras que tem que estudar no livro do céu e eu tô com muita dificuldade. Mas eu queria muito entender, padre. Você não tem ideia, padre, como eu gostaria de entender. Aí o padre fala assim, tá bom, meu irmão, minha irmãzinha, fique em paz. Jesus te perdoa. Vá em paz. E a pessoa acha que aquilo ali é pecado. É desde quando isso que ela falou pro padre é pecado? Ela é humilde para reconhecer que ela não consegue, que ela tem dificuldade, mas que ela quer muito. O que o padre tinha que ter falado para ela? Ó, minha irmãzinha, fique em paz, você não precisa ficar vindo aqui para confessar isso não é pecado não. Isso aí é uma miséria normal da sua natureza, porque você é limitado. E Deus é grande, poderoso, e é Ele quem vai trazer a luz para você na hora, né, que Ele quiser. Então você tem que ter paciência, porque na hora que Ele quiser, Ele vai ver que o seu coração está tentando, está perseverando, e na hora que Ele sentir, Ele vai pegar e vai fazer você entender. Mas o importante é que você está passando por um momento em que você tem que persistir, né? Não desistir de continuar estudando esses escritos que é para o seu bem, a palavra de Deus. Você não desista. Isso é uma limitação normal da natureza humana, né? E nós somos por nós mesmos ignorantes e nada podemos sozinhos. Precisamos do Espírito Santo. Então você, minha irmã, você vai, minha querida, né? Pedir o Espírito Santo com todo o fervor do seu coração na hora que você for fazer sua meditação. Pede para Jesus para Ele vir te ajudar a iluminar sua mente para poder você entender um pouco, pelo menos. Se não entender tudo, pelo menos uma frase, um pedacinho. E que aquele alimento te ilumine, te tranquilize o coração. Eu não tenho nada que te absolver, eu só tenho que te orientar, só isso. Mas não precisa se preocupar que essas coisas não é pecado. É isso que um padre teria que falar. Agora, se o padre o padre desse cara aí que falou que o demônio está o tempo todo, que se ele não confessar, o demônio ataca ele. O padre que atende esse cara, misericórdia, o que ele deve falar pro cara? Toda semana que o cara vai lá confessar. Qualquer coisa, até a sua respiração, meu amigo, é pecado. É isso que o padre vai falar para essa pessoa. Né? Só pode ser, até sua respiração é pecado. Realmente, o demônio com certeza está 24 horas por dia esperando a oportunidade para te destruir. Porque você é um pecador, né? Miserável, que você não consegue nada por você mesmo. Então, você precisa muito, muito estar sem pecado. Urgente estar totalmente lavado no ministério da penitência, porque a gente não respirar já é pecado. Meu Deus do céu, que vida é essa? Que vida é essa que a pessoa vive? Misericórdia. Meu pai, que felicidade que essa pessoa vai ter na vida. Nunca. Tendo que ter medo de Satanás nesse grau. Tendo que ficar, né, vigiando-se o tempo todo. Você acha que ela ouve Jesus falar no coração dela? Ela não ouve, ela só fica atenta nela o tempo todo, se avaliando, o tempo todo, 24 horas por dia, né? Tentando, né, manter os seus pensamentos voltados ao coração de Jesus.
né, rezando o rosário para não pensar em pecado, para não pensar outra coisa. E aí ela ouve o Espírito Santo? Ela ouve o Espírito Santo se ela controla os pensamentos dela? Se ela fica vigiando? O Espírito Santo, quando falava, ser demônio na cabeça dela. Quando o Espírito Santo falava, ser demônio. Se eu fosse igual essa pessoa, orientada por um padre desse jeito, desculpa falar, e pelo Instituto Reside, eu nunca que ia falar uma só luz que o Espírito Santo falar no meu coração. Eu ia achar que eu não sou digna, de que eu sou a maior das pecadoras e que tudo que fala dentro de mim, meus pensamentos são todos pecado. Então, qualquer coisa que eu pensasse que fosse luzes de Deus, eu ia falar, não, isso aqui não é vontade de Deus, não. Isso aqui não é Deus, é eu. Sou pecadora, falha, terrível, miserável, nojenta, e eu tô tentando ser Deus. Então, por isso que eu estou tendo essas iluminações e o demônio está querendo me enganar. Ele está falando que essas coisas, né, dentro da minha cabeça. E é Jesus quem está falando um monte de coisa para mim e eu não presto atenção e tô achando que tudo é demônio. Já pensou que situação, que ofensa que eu ia fazer para Jesus? Pro Espírito Santo. O Espírito Santo ia sumir correndo na minha vida. Ia sair correndo da minha vida. Chorando todo santo dia, tentando e tentando, né? Mas ia sair correndo da minha vida. Nunca ia querer confiar em mim para mim poder falar nada em nome dele. Porque eu não vou acreditar. Nunca vou acreditar que ele pode estar em mim, porque eu sou a maior das pecadoras, que cada respiração minha é pecado. Vocês estão entendendo como que dentro da nossa própria igreja, num canal de YouTube de religiosos que deveriam estar dando um testemunho de fé maravilhoso, estão ensinando a gente outras coisas totalmente contrárias da vontade de Deus? Desculpa, gente, eu sei que é muito chato falar isso que eu tô falando. Eu sei que tem gente que vai odiar o que eu tô falando. Eu sei que tem gente que nem vai ouvir o que eu disse, que não vai entender o que eu disse. Mas aqui a gente está ensinando o que Jesus está pedindo. E Jesus fala que ele, né, quer que nós ouçamos ele dentro de nós. Que tenhamos o Espírito Santo atuante dentro de nós, para iluminar a vida dos nossos irmãos. E que a nossa respiração não é pecado, que a nossa respiração é vontade divina, são atos na divina vontade. Que é ele quem nos deu a vida, de que é ele que nos gerou e que ele faz só obras maravilhosas, ele não faz nada errado. Você está dizendo para Deus que Deus, ele fez um demônio, ele fez demônios, ou quase demônios, né? Você está dizendo para Deus que o trabalho que ele fez na cruz, principalmente para Jesus, você está falando para Jesus todos os dias, que Jesus fez um trabalho porco, porque ele não nos libertou, que a sua presença eucarística não tem valor absolutamente nenhum para nos alimentar, para a gente poder ter vida, só morte. Aline, não é assim, Aline, você está errada, porque essa pessoa está indo rezar, ela está rezando e ela acredita que na confissão ela fica limpa, e aí ela consegue continuar recebendo Jesus. Então, blá, 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 tudo bem, é verdade. Então, essa pessoa está indo atrás de Jesus, Aline. Mas só que daí, se ela acredita que ela tem que confessar toda semana, ela acredita plenamente que até a respiração que ela tem é pecado. Desculpa. E aí, os pequenos atos dela, né, da divina vontade, são tudo pecado. Tudo pecado. Porque eu não acredito que essa pessoa peque. Uma pessoa que reza o rosário todos os dias e quer ficar na presença de Deus todos os dias, não peca. Dificilmente. Eu não acredito que essa pessoa peque. E ela acha que peca. Você tá entendendo que é uma ofensa como que é? Então eu preciso ser muito, muito firme para poder falar essas coisas. Já falei para vocês que vai pegar fogo aqui, que eu não vou deixar de falar as coisas que Jesus me pediu para falar. Então eu tenho que explicar o que é pecado. O pecado é uma coisa maléfica, malícia mesmo, sabe? Que você sabe exatamente que aquilo ali é proibido fazer contra o seu irmão. Que você, né? Que aquilo é errado você fazer. E que você tem pensamentos, às vezes, que você pode pensar que são pensamentos ruins do seu egoísmo. Mas tem um jeito de você excluir esses pensamentos da sua vida, trocar pelos pensamentos de Deus, que é você renunciando às suas vontades, renunciando à sua vontade humana.
Ah, mas Aline, essa pessoa não conhece sobre a vontade humana. Então, ela pode estar sim em pecado, né? Querendo as coisas para ela. Claro que ela, né? Pode estar por causa de não conhecer. A ignorância faz com que essa pessoa não conheça que ela tem uma vontade humana e ela sim pode, de repente, não sentir que está na vontade divina por causa que ela acha que tudo que ela gosta e pensa e tudo que lhe acontece são escolhas que ela fez, né? E que Deus não está na vida dela, né? Que não tem uma escolha de Deus na vida dela. É ela que escolhe todos os passos que ela dá. Então ela se sente sozinha, abandonada, sem Jesus na vida dela, sem Deus, né? E aí o Deus que ela acredita está só, né, cravado na Eucaristia ali. Ele não anda, ele não vai até a alma dela, ele não passeia por ela, pelo povo, nas pessoas. Ela é uma pessoa que está, né, que acredita que tem Deus, glória a Deus, ela acredita que tem Jesus, mas ele está longe, ele está em algum local, onde ela precisa ir lá buscar. E aí, onde ele está, ela tem que ir lá levar um monte de ofertas para poder Deus falar assim, tá bom, já que você me garantiu as minhas ofertas, que eu tanto exigi, né, que são todos esses rosários, essas orações, esse jejum, então fique em paz que durante essa semana, por causa disso, eu protegi você. Eu sou guloso, eu preciso de pagamento. Se não me pagarem, eu não vou fazer nada para ajudar e proteger vocês. Então é mais ou menos essa a situação em que Jesus se sente. Desse jeito, esse é o Deus que ele se sente, né, na vida dessas pessoas. E ele é esse Deus. Você precisa pagar alguma coisa? Você alguma vez vai ter merecimento para receber alguma coisa de Deus? E ele precisa que você pague alguma coisa para ele te proteger? Então é isso que é a cabeça dessa pessoa. Ela está sendo formada desse jeito. E nós estamos formando as pessoas do jeito verdadeiro. Infelizmente, falar isso, eu estou conseguindo fazer do jeito que Jesus quer. Eu estou conseguindo fazer na vontade divina. É o que Deus quer. Quem sou eu? Não sou ninguém. É Jesus quem está conseguindo formar pessoas aqui nessa comunidade com os seus escritos na divina vontade, o livro do céu, para nos ensinar a entender a vida na divina vontade e entender o que é a vontade humana, que é o verdadeiro mal. E o mal da ignorância que está reinando na nossa igreja é que está fazendo Jesus ser plenamente ofendido todo santo dia por pessoas boas. Ele perdoa porque ele sabe que essas pessoas são ignorantes. Mas eu não sei se ele perdoa os padres facilmente. Que estão, né, orientando e os religiosos que estão orientando dessa forma. Ele perdoa, claro que ele perdoa tudo, mas assim, mas eu não sei como que ele olha para a cara dessas pessoas todos os dias. Né? Assim, vocês estão entendendo? Ele perdoa esses padres, perdoa esses religiosos e perdoa, claro, ele perdoa todo mundo, ele tem misericórdia de todo mundo. Ele tem, né? Ele tem tudo, mas eu fico assim vendo o sofrimento dele que é tão grande, tão grande, tão grande nessa situação. Desculpa, então a gente fala besteira, porque o sofrimento de Jesus é tão grande que a gente até fala besteira, querendo defender ele. Quando a gente quer defender uma pessoa, a gente acaba falando besteira. Então, me perdoem por essa parte de eu ter falado isso. Ele perdoa sempre, qualquer circunstância. Essas pessoas também estão na ignorância. Elas também não, mas só que por que elas estão? É esse que é o problema, é o que está doendo no meu coração, é isso. Por que elas estão na ignorância? Por que esses padres estão na ignorância? Por que esses religiosos estão na ignorância? Por orgulho, porque são crianças caprichosas. Porque na internet já ouviram com certeza falar sobre a divina vontade. Já ouviram falar desses escritos. E não quiseram mergulhar neles. Não quiseram, por algum motivo, por algum capricho, por alguma orientação humana, né? Por alguma coisa, porque essas pessoas, como eu disse, elas acreditam que tudo que elas fazem é pecado. Então, se o Espírito Santo iluminar a mente delas para elas ir ver esses escritos, elas podem até ir ver, mas elas não entendem logo de cara.
E daí elas veem alguma coisa confusa e já vão perguntar para a autoridade delas. E aquela pessoa da autoridade delas vai falar assim: larga a mão, que a gente já tem que estudar esse livro. E é muita coisa, a gente não dá conta nem dos nossos escritos, da nossa fundadora, dos nossos doutores da igreja. Não dá para a gente poder passar para outro agora. Deixa quieto, né? A gente não conhece. Até a gente começar a mergulhar nisso aí, vai demorar. Então, deixa isso aí para frente. É outra devoção como qualquer outra, é igual do coração de Jesus, então é a mesma coisa. Então, a orientação que eles vão ouvir de um bispo, de uma pessoa que eles vão consultar, ou uma fundadora deles, é isso que elas vão falar. Rejeita, deixa para lá. Não precisa ouvir, não precisa ler. Entendeu? Então, é isso que Jesus vê. É isso que Jesus ouve desses corações. E Jesus mostra para mim o que acontece. E eu dou atenção para poder reparar o coração de Jesus e falar para ele: Jesus, se eles fazem isso, nós não estamos aqui para fazer isso. A gente vai ouvi-lo, Senhor. A gente vai te ouvir, né? Confia em nós, a gente vai continuar firme aqui, não vamos parar, Senhor. Né? E nós rezamos por essas pessoas, pedimos, Senhor, que o Senhor não desista delas, né? Continua mandando recomendação para elas na divina vontade, até de repente um dia, é o que, como o Senhor mesmo disse para mim, quem vai convencer essas pessoas serão os pequeninos. Serão os pequeninos. Uma hora, as pessoas mesmo que estão ouvindo elas, 2, 3, 4 pessoas, vai começar a fazer comentário. Por que vocês não falam da divina vontade da serva de Deus Luísa Picarreta? E aí, fazendo comentários, aumentando. E à medida que aumentar as pessoas pequenininhas, simples, que estão gostando das 24 horas da paixão, estão, né, entendendo um pouco da divina vontade, chegar lá, eles vão começar, nossa, mas... né, quando a gente foi recomendado para ver por Deus, a gente não viu. Mas agora a gente vai chegar no bispo e para a nossa fundadora e vão falar que tem mais de 100 pessoas falando sobre a divina vontade nos nossos comentários do nosso canal. E que falando que a gente tem que ouvir, que a gente tem que ouvir, que a gente tem que ouvir. Então a gente vai ter que estudar isso, porque eles querem saber sobre isso. Eles estão perguntando sobre isso. Quem é a serva de Deus Luísa Picarreta? Estão perguntando sobre a serva de Deus e a gente não sabe nada dessa mulher. Então é sinal de que isso é importante, a divina vontade é importante. Então a gente vai ter que estudar sobre isso. E aí na hora que eles estudarem sobre isso, mesmo por livre e espontânea pressão e empurro de Jesus, não tem problema, né? Eu espero que eles forem procurar saber mais. Eu creio, em nome de Jesus, que essa ignorância vai acabar. E é assim que eu coloco nas mãos de Jesus para que aconteça. E depende de nós. Nós seremos essas 100 pessoas que iremos lá escrever no canal deles, para eles falar da serva de Deus Luísa Picarreta. É assim que a gente vai conseguir mudar o coração dessas pessoas. Frei Gilson, Instituto Resed, qualquer outro que você segue, Padre Paulo Ricardo, vai depender de nós fazermos uma corrente de encher a paciência deles, né? Falando todos os dias. Vocês têm que falar da divina vontade, vocês têm que falar da divina vontade, eu quero saber da divina vontade, o que vocês sabem, o que vocês acham da serva de Deus Luísa Picarreta. Aí sim, as coisas vão mudar. Mas se a gente não se mover para fazer isso, não vai dar. E tem que ser em todos os vídeos que sair deles. No comentário de todos os vídeos, no chat, encher a paciência. A gente vai ter que se doar um pouquinho para fazer isso. É mais uma missão que nós temos na divina vontade para fazer a Luísa Picarreta ser interessante. Eles serem obrigados a dar uma satisfação para a gente referente a esse tema. Mesmo que demore. Não importa quando que eles vão começar. Mas a gente vai ter que fazer. Amém? É isso que Jesus quer. Ele está falando. Quem te deu mais prova de amor do que eu? Quem te perdoou tantas vezes quantas eu já te perdoei? E estou ainda disposto a te perdoar? Aí ele fala: humilha-te, Josefa, beixa o chão e não me resistas mais. Quero revelar-lhes quanta amargura encheu meu coração no momento da ceia. Porque se era grande a minha alegria em me tornar o companheiro, alimento divino dos homens, até a consumação dos séculos, se via quanto me cercariam de adoração, reparação e amor. Não foi menor a minha tristeza ao ver tantos outros que me abandonariam no tabernáculo ou não acreditariam na minha presença real. Em quantos corações manchados pelo pecado deveria eu entrar? E quantas vezes a minha carne e meu sangue profanados só serviriam de condenação para essas almas culpadas? Os sacrilégios, os ultrajes, as abominações sem nome que se cometem contra mim,
Passaram-me diante dos olhos naquele momento. Vi também quantas horas, dias, noites ficaria sozinho no tabernáculo. Porque você pode estar adorando lá, mas se você só está pensando em pecado, você não está com Jesus. E quantas almas repeliram os convites que lhes digeriria desta morada? Ah, Josefa, deixa-te penetrar com os sentimentos do meu coração. É por amor às almas que sou prisioneiro na Eucaristia. Da Eucaristia ali permaneço para que possam vir todas, com todas as suas mágoas, consolar-se junto do meu terno e melhor dos pais, do meu mais terno coração, junto do mais terno e melhor dos pais e do amigo que nunca os abandona. A Eucaristia é a invenção do amor, e este amor que se esgota e se consome pelo bem das almas não encontra correspondência. Habito entre os pecadores para lhes ser salvador, vida, médico e ao mesmo tempo remédio em todas as doenças geradas pela natureza corrompida. Em paga eles se afastam, me ultrajam e desprezam-me. É isso que eles fazem. E são pessoas que rezam o dia inteiro. Ah, pobres pecadores, não vos afasteis de mim. Noite e dia espero-vos no tabernáculo. Não vos censurarei os crimes cometidos. Não vos lançarei em rosto, mas lavá-los-ei no sangue das minhas chagas. Não tenhais medo e vinde. Não sabeis quanto vos amo. Eu vos amo. E vós, almas queridas, porque sois tão frias e indiferentes ao meu amor, sei que as necessidades de vossa família, da vossa casa, as exigências do mundo vos solicitam incessantemente, mas não tereis um instante para me dar alguma prova de amor e gratidão? Não vos deixeis arrastar por mil preocupações inúteis neste mundo e reservai um momento para visitar e receber o prisioneiro do amor. Quando está vosso corpo enfraquecido ou doente, não encontrais tempo para ir ao médico, que há de curar-vos? Vinde, pois, aquele que pode dar à vossa alma força e saúde, e dai-me uma esmola de amor a este prisioneiro divino que vos espera, chama e deseja. Todos estes sentimentos invadiram-me na hora da ceia, Josefa. Ainda não te disse, entretanto, o que sentiu meu coração, pensando nas minhas almas escolhidas, minhas esposas e meus padres. Dir-te-ei mais tarde, vai-te agora e não te esqueças que meu coração te ama. E tu me amas? Então, essa é a... Daí ele fala, minha cruz é pesada. Eis porque venho repousar aqui e repartir entre vocês. Meu coração procura vítimas para conduzir o mundo ao amor e encontros aqui. Enquanto aquelas almas, ele fala, vamos ver aqui. Agora, pertinho daqui, está havendo uma reunião em que eu sou grandemente ofendido. Põe-te em estado de vítima, de modo que possais reparar os ultrajes daquelas almas. Pobres almas, como me ofendem, e depois, como sairão dali? Enquanto aquelas almas ofendem a vossa soberana majestade e ultrajam com furor o sangue de vosso filho, permiti ao meu Pai que eu vos apresente esta alma que se oferece como vítima, unida ao meu coração, para sofrer e reparar. Aceitai por aquelas almas, ó Pai de bondade, esses sofrimentos unidos aos meus méritos. Agora volto, Josefa, para descobrir-te o maior mistério do amor e do amor por minhas almas escolhidas e consagradas. Começa beijando o chão. No momento de instituir a Eucaristia, vi todas as almas privilegiadas que se haviam de alimentar do meu corpo e do meu sangue, e aí encontrariam um remédio à sua fraqueza. Outras, o fogo de consumir suas misérias e inflamá-las de amor. Todas unidas com o mesmo fim, seriam como que um jardim fechado onde cada uma produziria sua flor e me recriaria com seu perfume. Eu aqueceria as que precisassem de calor, e meu corpo sagrado seria o sol que as animaria. Iria a umas para me consolar, a outras para me esconder e até junto de outros para repousar. Se soubesseis, almas muito amadas, como é fácil consolar, esconder e dar repouso a um Deus? Este Deus que vos ama infinitamente, depois de vos libertar da escravidão do pecado, semeou em vós a graça incomparável do seu apelo e de maneira misteriosa atraiu-vos ao jardim de suas delícias. O Deus que é vosso Redentor constituiu-se vosso esposo. Essas pessoas vivem isso, gente?
Essas pessoas que pensam em pecado o dia inteiro, elas vivem esse relacionamento com Deus? Elas entenderam que elas já foram libertadas do pecado? Elas entenderam isso? Elas não vivem na mesma sintonia que o Salvador delas vive. Elas vivem em outra sintonia, em outro ambiente. É muito estranho, gente, o que está sendo ensinado na nossa igreja. É muito estranho. Nem o reino da redenção está sendo ensinado direito. Nem a parte da redenção está sendo ensinada direito. E aí, faltando a santificação, que é o que mais precisa nesse momento, para poder as pessoas entenderem os erros do período da redenção. Desses 2000 anos de igreja que tem muita coisa errada. Que está ensinando as pessoas a ficar mergulhadas nos pecados. A pensar só em pecado, em olhar só para o pecado. Por que a pessoa só olha para o pecado? Porque ela fica olhando para o pecado. Como que ela fica olhando? Para ela poder não pecar. Ela fica olhando para o pecado, para não pecar. Ela não quer pecar. E ela não entende que não querer pecar já é não pecar. Ela não entende isso, porque não é orientado. O não querer pecar já é nunca pecar. Se você não quer pecar, você nunca peca. Porque o pecado vem da sua intenção. Se você não quer fazer aquilo que é proibido, você já não está fazendo. Jesus já considera que você não está fazendo. E se de repente alguém te provoca uma situação, né, que você não queria, né, explodir de raiva no momento. Você não queria. E de repente alguém apertou um botãozinho em você, né? Mexeu com você na hora que não deveria. E aí você acabou explodindo e você acha que você pecou. Porque você não queria pecar, mas aquela pessoa provocou você. Isso é miséria. Isso é hábito que você tem da sua índole natural. Jesus entende isso como miséria. Miséria não é pecado. Miséria são imperfeições que só Jesus pode, né, corrigir isso em você com o vínculo do amor constante, você ouvindo ele todos os dias e aprendendo com os sentimentos dele e de uma forma que você está na mesma sintonia que ele. Se você não está nessa sintonia, só fica vendo-se pecando, aí toda vez que você olha para o espelho e você vê aquela pessoa que gritou com o irmão, e aí você fala assim, eu sou um monstro, 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 tenho que pecar, só sei 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 pecar, estou afundada no pecado, estou afundado no pecado. Jesus está dizendo o que ele fez aqui, ele libertou você do pecado, ele libertou você do pecado. Você está se achando afundado no pecado, então alguma coisa está errada, e você reza todo santo dia. E você não quer pecar de jeito nenhum, você não quer isso. E já não querer já não é pecar. Olha que situação. E não é ensinado isso na nossa, por essas pessoas. Essas pessoas não ensinam isso. E aí eu tô errada no que eu tô falando? Eu só tô repetindo o que Jesus fala no livro do céu. É o que ele ensina para Luísa Picarreta. E se ele ensinou para ela, explicando direitinho, ele tá ensinando pra gente ao mesmo tempo. Explicando pra gente o que é pecado e o que não é pecado. E ela morreu ainda nessas misérias. Mas como ela falava, tá bom, Jesus, eu já entendi que é uma miséria somente. Eu entendi, não é pecado. Tá bom. Então o Senhor me ama apesar disso. Sim, eu sempre te amei apesar disso. Não muda nada. E essas misérias, eu uso delas. Não falo para Josefa aqui, Aline, que essas misérias, elas são um instrumento que ajuda vocês a serem humildes, a precisar de mim. Se você olha para o espelho e vê você bravo, é porque você precisa de mim. É um jeito que eu encontrei para poder falar para você, você precisa de mim. Eu posso fazer você não ficar mais vendo você bravo desse jeito. Então, enquanto eu estiver na terra, né, cuidando de vocês, e sempre vou estar cuidando de vocês, porque eu sou eterno, então toda a vida eu vou fazer vocês verem a sua face de miséria para vocês me chamarem. Jesus, me ajuda. Essa pessoa me deixa muito nervosa, Jesus. Me perdoa, Jesus, por eu ser nervosa. Eu peço perdão, mas eu não queria, Jesus. Jesus, na hora, no meu coração, fala assim, minha filha, eu sei. Eu vim para te consolar agora, nesse momento.
né? Eu sei que você não quis pecar, sei que você... Ai, Jesus, eu te amo tanto, Jesus. Muito obrigada por você me acalmar, Senhor. Fique em paz, Aline. Fique em paz, minha querida, porque, né, esse momento que você ficou nervosa tem um motivo, né? Foi muito forte o impacto que a pessoa veio fazer. Ela foi muito injusta com você. Oh, mas eu também passei por isso, tá? Viu, Aline? Eu também passei por isso. Sofri muitas vezes. Também foi difícil pra mim, viu? Ele fala a mesma coisa. Ele fala assim: ai, meu Deus, minha filha, como foi difícil pra mim. Nossa, você não tem ideia. Quando aqueles fariseus chegavam perto de mim também, falavam, eu ficava tão irado também. Mas só que eu, Aline, eu, por ser Deus, como que eu fazia? Eu fazia desse jeito. Eu tinha que me lembrar do meu pai, que amava muito esses pecadores. E eu lembrava que eu era filho de Deus, o Messias. Eu lembrava, né? E aí, na hora, né, eu segurava ou dominava os meus sentimentos humanos nesse momento. Na minha humanidade, eu fazia de tudo para aguentar. E aí, para eu ser Deus, ter a minha divindade, ela me ajudava, né? Para mim poder conseguir me autodominar. Então, aí eu não falava nada assim, bravo, gritando às vezes. Mas às vezes, Aline, eu precisava ser meio firme, exortar aquela pessoa. Não podia deixar de falar, porque o pai falou assim: se você não falar, as pedras falarão. Aí eu tinha que mesmo assim falar a verdade. E essa pessoa, e era terrível, porque essa pessoa olhava para mim com mais ódio ainda. E eu tenho que fazer. Então, aí ele conta da vida dele para mim. E eu falei: nossa, Jesus, se o Senhor passava por isso, eu sou uma miséria. Então, nossa, eu não sou igual ao Senhor, que tem a ajuda dessa divindade toda. Realmente, eu tenho que me perdoar. Se o Senhor passou por isso, se perdoou também, o Senhor ficou com essa raiva no coração, que é normal, né? Um sentimento normal da natureza humana, né, Jesus? Ele fala: filha, esse sentimento é normal de ficar irado, de ficar bravo, né? Com raiva, né? De alguém que não tá te compreendendo, de alguém que tá distorcendo o que você falou, de alguém que veio de graça por ódio te perturbar com maldade. Imagina que situação. Você não tem noção de quantas vezes eu fiquei diante daqueles corações imundos dos fariseus. E eles tinham muito ódio de mim, muito ódio mesmo, né? Pelo benefício deles próprios. E eles me chamavam de mago, falava que eu que estava sendo um demônio lá. Imagina, eu vindo para salvar e eles entenderam que eu era um demônio, Aline. Eles entendiam que eu era um demônio. Você tem ideia? Se eu acreditasse que eu era um demônio, eu nunca que eu ia acreditar que eu era um demônio. Eu não podia acreditar, porque eu era filho de Deus. E meu pai me mandou na terra, então eu não podia ofender o meu pai. Eu não posso acreditar no que os outros falam para mim. Se alguém falar que você é demônio, que você é um monstro, não acredite. Lembra quem você é. Lembra quem você é e o que você entende que você é. Então você precisa se firmar comigo, entendendo que você é minha filha, a minha serva, a minha amiga, e que você vai viver as mesmas coisas que eu vivo, renunciar a si mesma, criança, né? Aceitar tudo que te acontece, igual eu também aceitava essas coisas chatas. E na hora que você não conseguir, pede perdão e segue em frente, né? Na hora que você não conseguir se controlar, né? Forma um vazio. Você não quer pecar, você não queria pecar, ficar bravo com aquela pessoa, você não queria. Foi ela que provocou você no mais alto grau. E você não é como eu. Você tem que aceitar que você precisa da minha ajuda. Então, à medida que você for treinando, lembrar quem você é, e aí você saber como eu agia, e você querendo imitar a minha pessoa, né? E aí, à medida que você vai sentir amor por mim e eu vou estar infuso dentro de você, você vai ver, uma hora você vai diminuir essa raiva. Você vai conseguir ter compaixão daquela pessoa, você vai mudar a chave da sua cabeça, que você vai entender quem está errado é aquela pessoa, ela que está falha. E às vezes foi Deus que permitiu também, né, Aline? Porque lá naquela situação, Deus permitia, meu pai permitia que eu passasse por essas coisas. Então você pode entender também que Deus permitiu que aquela pessoa te atacasse. Tem um para que isso, né? E para esse sentimento que você tá sentindo, né? Esse sentimento todo, para você ver que você precisa de mim. Precisa pedir pela minha ajuda. E precisa aprender mais ainda sobre as minhas verdades. Sobre como eu reagi. E falar comigo todos os dias para aprender da fonte. Para receber de mim essa verdade, né? De como eu fazia.
E aí, toda vez você voltando para mim, meu coração fica consolado, porque eu quero ouvir vocês. E eu sou uma pessoa muito, né? Jesus falou, eu sou uma pessoa muito sozinha, abandonada no sacrário. E eu preciso de vocês, sentindo falta de mim, precisando de mim, porque foi para isso que eu conquistei os méritos, para poder alimentar vocês, para vocês precisarem de mim. A minha vida foi vivida para ser exemplo para vocês, imitação, né, modelo para vocês seguir. Então eu preciso que vocês às vezes precisem de mim. Então às vezes eu até provoco alguma circunstância de miséria. Às vezes eu mesmo provoco. Permito que alguém vai apertar o seu botão da raiva para você se ver com raiva, para ver que você não melhorou ainda, que você ainda fica brava, para você vir correndo para meus braços. E aí eu não fico sozinha. E aí você vem ficar comigo e você me ouve e você consola o meu coração. E eu acabo repousando no seu coração porque você vai ficar ouvindo a minha voz. Lembra lá na Valtorta? Que o que me alimentava lá na Valtorta, que eu nem sentia fome, porque chegava uma alma que queria conversar comigo e aprender coisas comigo. Então, você vai ser essa alma que vai vir atrás de mim querendo aprender coisas comigo. E eu nem vou sentir fome, porque o que faz eu ser alimentado é o interesse de vocês e a vontade de vocês me conhecer, de aprender comigo e através de mim vocês começar a viver diferente. E eu, né, às vezes eu até provoco que vocês tenham motivo para chegar perto de mim, porque o que mais eu fiz vocês para eu poder ter esses momentos de relacionamento, né? Vocês foram criados para serem os meus templos vivos, onde eu vou morar. E nas almas, né? E vocês são almas libertas, né? Libertadas e livres, que vocês têm esses sentimentos dentro de vocês, que eu amo cuidar disso. Eu quero cuidar das feridas de vocês, eu criei vocês para eu ter o que fazer. Para ter o que fazer. Então, se vocês me der trabalho, né? Eu que sou o médico de vocês, se vocês vêm até mim para me curar vocês, nossa, que felicidade que é. Imagina eu ficar sozinho, abandonado no sacrário, sendo que eu posso ajudar vocês e vocês não vêm até mim. É isso que ele tá falando aqui. É isso que ele tá falando aqui. Fala sério, gente. Né? Que situação que a gente tá vivendo. Que situação que a gente deixa Jesus viver, né? Ai, que amargura, ele disse. Se vocês estão doentes, é o vosso médico. Eu sou o vosso médico. Vinde a ele para curar-vos. Se tendes frio, vinde a mim. Aquecer-vos-á. Em mim encontrareis descanso e felicidade. Não vos afasteis, pois sou a vida. E quando vos pedir consolo, não me magoeis com recusas. Ah, que amargura ver tantas almas inundadas de graças de eleição tornarem-se para o meu coração motivo de tristeza. Não sou eu sempre o mesmo? Acaso mudei para vocês? Não, meu amor é imutável e até o fim dos séculos vos amarei com predileção. Se estáis cheios de miséria, já o sei, e meu terníssimo olhar não se aparta de vocês por isso. Pelo contrário, espero com ânsia que vocês venham por causa dessas misérias a mim. Não só para aliviar das vossas misérias, mas para vos encher de novos benefícios e graças para vocês aprenderem mais. Se vos peço amor, não me recuseis, meus filhos. É tão fácil amar aquele que é o próprio amor. Se exijo alguma coisa que custe a vossa natureza, dou-vos ao mesmo tempo a graça e a força necessária para vós vencerdes. Escolhi-vos para encontrar em vós consolo. Deixai-me, pois, entrar na vossa alma. E se nada tendes que seja digno de mim, dizei com humildade e confiança: Senhor, conheceis as flores e os frutos do meu jardim. Vinde, dizei o que devo fazer para que desde já cresça a flor que você deseja, Jesus. A alma que assim me falar, com verdadeiro desejo de me dar provas do seu amor e da sua correspondência, da sua ânsia de querer mudar, eu responderei. Alma caríssima, se queres que em teu jardim produza a flor que eu gosto, é só eu que posso cultivar, minha querida. Deixa-me então lavrar esta terra todos os dias, deixa-me arrancar as raízes que estorvam, né? E que tu não tens coragem sozinha de tirar. Se te peço sacrificares os teus gostos ou o teu caráter, qualquer coisa que eu te pedir, tal ato de caridade, de paciência ou de abnegação por amor de mim, tal prova de zelo, de obediência ou de mortificação, isso que eu peço é o adubo que vai fertilizar o solo, permitindo-lhe produzir flores e frutos. A vitória que alcançares sobre ti mesma, né, a vitória que você alcançar sobre a sua miséria, por esse nervoso seu,
dará luz a um pecador. Um aborrecimento suportado com alegria cicatrizará as feridas que ele me causou, reparará a ofensa e expiará a falta. Uma observação aceita com paz e até com alegria obterá para as almas cegas pelo orgulho a graça de deixarem penetrar luz em si e de pedirem humildemente perdão. Então, a nossa vida de correspondência a Jesus tem poder sobre as outras almas. Olha só como ele é incrível. Farei isto em tua alma se nela me deixares em liberdade. Então nela crescerão flores rapidamente e serás o consolo do meu coração. Estou à busca de consolo e quero encontrá-lo em minhas almas escolhidas. Que lindo, gente. As tuas próprias quedas servem para me consolar. Não desanimes, pois o ato de humildade que a falta te obrigou a fazer consolou-me mais do que se eu não tivesse, mais do que se você não tivesse caído. Nossa, gente. Esse livro da Josefa Menendez é uma coisa incrível. Nossa, é incrível esse livro. Apelo ao Amor é o livro. Comprem na livraria. Comprem esse livro, vocês não vão se arrepender. É grossão, gigante. É no site da misericordiadivina.com.br. Comprem lá com o padre lá, Eduardo. Aí o e-mail deles é misericordia@misericordiadivina.com.br, www.misericordiadivina.com.br, em Belo Horizonte. Então, comprem esse livro para vocês. Não deixe de comprar na internet esse livro. Apelo ao Amor, da Josefa Menendez. É um livro que, nossa, vale a pena. Como vários outros livros, já que tem ele para você comprar, compra. Tem ele na internet, tá? Apelo ao Amor. Tem ele em PDF na internet, porque eu já peguei também. Então, quem quiser, tem ele na internet, em PDF. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a este momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Então vamos lá, né? Continuando aqui na Valtorta, os últimos passos de Jesus, dia 2 de abril de 1947. Os apóstolos, os discípulos e o povo o acompanham bem de perto, enquanto ele torna a voltar ao primeiro recinto, que fica quase sob a proteção da grande muralha do templo, num ponto onde o ar está mais fresco, pois o dia de hoje está muito mormacento. E lá, estando o terreno quase revolvido pelos cascos dos animais e cheios de pedras que os mercadores e cambistas usavam para conservar mais firmes os recintos de suas armações, lá não estão os rabis de Israel, os quais permitiam que o templo se transformasse em uma feira, mas que sentem repugnância de entrar com as solas de suas sandálias lá de onde acabaram de ser raspados os rastros dos quadrúpedes que há apenas poucos dias foram expulsos de lá. Jesus não sente repugnância, e é lá que ele se refugia, odiado por um círculo formado por muitos ouvintes. Mas antes dele falar, chama para perto de si os seus apóstolos, aos quais ele disse: Vinde e escutai bem. Ontem queríeis saber muitas coisas, que agora vos irei dizer, e das quais ontem eu falei vagamente, quando estávamos descansando no horto de José. Ficai, pois, bem atentos, porque são grandes lições para todos, e especialmente para vocês, meus ministros e continuadores, os apóstolos. Ouvi. Sob a cátedra de Moisés sentaram-se, ao tempo certo, escribas e fariseus. Sobre a cátedra de Moisés. O que é a cátedra de Moisés? Sobre a palavra de Moisés, a lei de Moisés, né? O testamento de Moisés, o que ele deixou escrito para que o povo seguisse, né? E fosse agradável a Deus. Então, a cátedra, a cadeira de Moisés, né? Que era um sacerdote, eles continuaram o trabalho de Moisés. Entendeu? Então, sobre a cátedra de Moisés, sentaram-se ao tempo certo escribas e fariseus. Aquelas foram horas tristes para a pátria. Quando terminou o exílio da Babilônia e pela magnanimidade de Ciro foi reconstruída a nação. Então, Ciro reconstruiu a nação depois, né, que acabou o exílio da Babilônia.
E os governantes dos povos sentiram a necessidade de reconstruir também o culto religioso e o conhecimento novamente da lei de Moisés. Ai daquele povo que não os toma por guia e apoio contra os mais poderosos inimigos de uma nação, que são a imoralidade dos cidadãos, a revolta contra os chefes, a desunião entre as diversas classes e partidos, os pecados contra Deus e o próximo, a irreligiosidade, que são elementos desagregadores por si mesmos e pelos castigos celestes que eles provocam. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que aquelas horas tristes para a pátria, né, quando terminou o exílio e eles fizeram a reconstruída nação, e os governadores dos povos, então, sentiram a necessidade de reconstruir também a religião e o conhecimento da lei, porque ai do povo que não tem uma lei por guia, né? E aí, só o pó, não é isso que ele está falando, né? Surgiram, então, os escribas, os doutores ou doutores da lei, para poder ensinar de novo o povo, né, que já não sabia mais nada sobre, né, a verdade. E eles falavam a língua, né, nasceram lá no tempo do Babilônia e falavam a língua da Babilônia. Herança de um duro exílio, a língua caldaica, caldeus. Tem muito palavra caldeus na Bíblia, né? Nossa Senhora, eles estragaram muito o povo, muito mesmo, os caldeus. E eles cresceram nesse ambiente, né? Herança do duro exílio. Não compreendia mais as escrituras do hebraico puro, nem sabiam a língua que estava escrita as escrituras. Mas surgiram para ajudar aos sacerdotes, que eram poucos para a tarefa de ensinar as multidões. Então, os doutores da lei e os escribas surgiram para fazer tipo uma escola de catequese naquela época, que iriam ensinar o povo também a língua e ensinar a ler os escritos, né? Então, eles foram importantes para isso. Essa é a intenção que eles foram criados. Eles surgiram para ajudar os sacerdotes, que eram poucos, para a tarefa de ensinar as multidões e ainda fazer, né, os sacerdotes ainda tinham trabalho ainda duro de fazer os sacrifícios todos os dias lá, né? Que tinha que ser feito, apresentar o sacrifício para cada família e tudo mais. Era um laicato, douto, né? Catequistas, ou teólogos, vamos dizer assim. E dedicado a prestar honras ao Senhor, trazendo o conhecimento de Deus aos homens e levando os homens a Deus, que teve a sua razão de existir e também para fazer o bem. Porque recordai-o todos disso, até as coisas que pela fraqueza humana depois vão degenerando, como aconteceu com esta, que é os fariseus e os escribas foram degenerando, que se corrompe com o correr dos séculos, tem sempre algo bom e uma razão de ser. Né? O motivo deles ter nascido, deles existirem, tem uma razão boa de ser, né? Motivo pelo qual o Altíssimo permite que surjam e durem, até que com a medida da degeneração plena, o Altíssimo as desfaz. Então, quando tem uma degeneração plena, né, o Altíssimo precisa desfazer. Então, imagina se a nossa igreja ficar contaminada como ela já está, ensinando tudo errado, misturada com o medo, né, com o medo que ensina no mundo, falando que o demônio é ele que está regendo o mundo, ele que mantém o mundo, ele que governa o mundo, totalmente o contrário do que nós falamos aqui. Então, a gente pode continuar com medo, porque Deus pode degenerar mais e mais. Não, quer dizer, degenerar não, desculpa. Ele pode desfazer mais e mais a estrutura da nossa igreja católica por causa da corrupção. Da corrupção. Com material herético, né? E desse medo exagerado de Satanás, que acabou virando idolatria, né? Quando eles falam que Satanás rege o mundo, que tem que correr dele de uma forma pagando alguma coisa para Deus, tendo que falar para Deus, me proteja, né? Eu vou pagar o Senhor com vários rosários, dessa forma como estão ensinando. Então, tá num processo de corrupção. Essas pessoas estão corrompidas por um medo de Satanás, que é provocado por uma idolatria, porque quando você acha que Satanás é tão poderoso, você está idolatrando ele. Então, ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele conseguiu entrar na igreja e conseguiu entrar nas mentes das pessoas. E elas estão idolatrando Satanás. E a idolatria a Satanás
mesmo, não é só idolatria amando Satanás, beijando os pés de Satanás. Idolatria a Satanás é acreditar que Satanás é poderoso. Isso é idolatria a Satanás. Entenderam? Não estou dizendo aqui que eles estão falando que Satanás é bonito, que eu vou beijar os pés de Satanás, que eu vou fazer... Não é isso. Mas quando você tem medo de Satanás, quando você é um cristão, religioso, católico, e você tem medo exagerado de Satanás, e você tem um relacionamento errado com Jesus, totalmente errado com Jesus, totalmente distorcido com Jesus, que é o Deus verdadeiro que merece toda a honra, toda a glória, e aí você vai atrás de Jesus para poder falar para Jesus, me protege pelo amor de Deus. O lobo tá atrás de mim. O lobo é muito forte. Nossa. Ai, meu Deus do céu. O lobo é muito forte, Jesus. Jesus, quanto que eu tenho que pagar pro Senhor me proteger? Quanto que eu tenho que pagar, Senhor? Jesus, que isso? Jesus olha para você e fala assim, quem é o rei aqui? O que você acha que eu sou? O rei do outro reino é muito mais poderoso que eu e eu não tenho poder para te proteger? Você não acredita, né? Que eu tenho o maior exército de todos. Você não acredita, né? Porque o meu exército é velado. Você acha que meus anjos são tudo fracos. Nossa, valeu. Obrigada aí, hein? Obrigada aí por você não acreditar em mim. Valeu. Você participa do meu reino e não sabe que eu tenho o maior exército, o maior de todos os exércitos do universo. E que o meu inimigo já foi derrotado há muito tempo, já está debaixo das trevas lá do... Você não acredita que o meu inimigo foi destruído, derrotado. Você acha que ele ainda está poderoso na terra. Mas só que, por que está desse jeito a terra? Porque muita gente pensa nessa mentira e acredita nessa mentira. E aí, muitos vão para o governo de Satanás, para a idolatria de Satanás. E aí, Satanás vai lá, enganou eles, falando que ele é mais poderoso do que eu. E aí eles vão servir a Satanás e servir a mim ao mesmo tempo. Eles ficam entre os dois, entre lá e cá. Entendeu? É complexo contar a história, né? Se eu for contar a história, como que acontece esse processo, é assustador, gente. Se eu for contar esses negócios que Jesus explica pra mim, como que funciona o mundo hoje, tem dois reinos. O reino da mentira, que não existe mais, que já está totalmente destruído. Mas só que o povo não sabe, porque não tem ninguém instruindo. A Igreja Católica Depositária da Verdade não sabe falar, não sabe mais instruir. Porque a Igreja Católica começou também a idolatrar o demônio, entre aspas. Né? Então, dessa forma, achando que ele é mais poderoso do que Jesus. E aí, eles vão ensinar mais sobre o inimigo, porque eles não acreditam que tem um exército divino que protege eles. Então, eles têm que ensinar sobre o inimigo. Como você fugir de Satanás. Olha, para você fugir de Satanás, você precisa pagar Jesus, pagar Deus. E aí Deus, ele vai, né? Aí sim que ele vai mandar um anjo para te proteger. Entendeu? Então, você tem que... Gente, a história é tão complexa, você não tem ideia como é grave. E aí vocês falam assim, quem é você, Aline? Quem é você, sua bostinha? Você vai perguntar pra mim, quem é você, sua bostinha, pra criticar a igreja desse jeito? Quem é você? Você tá cometendo o maior dos pecados, sua bostinha. Quem é você? Eu sei que você pode estar perguntando isso pra mim. Ou agora ou depois, quando você ouvir esse vídeo. Desculpa. Eu sei disso. Eu não sou ninguém. Eu só sou uma pessoa que, em vez de idolatrar o demônio, eu realmente amo o meu rei, o verdadeiro Cristo Rei. E eu realmente conheço o exército e o poder do meu rei. De verdade, o que o São Miguel Arcanjo faz, eu realmente sei. Eu realmente sei o que o meu São Miguel Arcanjo faz. Eu sei o que ele faz. Você acha que conhece mais São Miguel Arcanjo do que eu, porque você fala dele o dia inteiro. Mas coitado. Ele nem gostaria de estar numa boca que idolatra o demônio tanto assim. São Miguel Arcanjo chora todos os dias por ele estar na boca de muita gente que fica falando São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo está muito mais feliz comigo do que com muita gente na Igreja Católica. E eu nem falo muito o nome dele.
Quase nunca, ou nenhum. Nem preciso. Porque eu sei qual é o papel dele, né? Nesse exército grandiosíssimo de Cristo. E quanto que ele está trabalhando, e o quanto que ele também chora com Cristo, né? Por estar na boca de muita gente, coitado, que idolatra o demônio. Ele não idolatra o demônio, muito pelo contrário, ele disse pro demônio: quem como Deus? O meu Deus é muito maior do que você, sua boboca. Agora você faz o contrário que ele. Da onde que você é o exército de São Miguel? Desculpa, Instituto Resed, se você está chateado comigo. Que você fala que você é do exército de São Miguel. Desculpa, não é. Desculpa, você não sabe o que São Miguel pensa. E como ele está do lado de Deus. Quem como Deus? Desculpa. Vocês estão olhando para a direção errada. E São Miguel está olhando para Cristo e vocês estão olhando para o demônio. Desculpa, eu tenho que ficar atento. Eu tenho que falar, desculpa, gente. O vídeo deles foi ontem. A live deles foi ontem à noite. Eu tenho que falar. Mesmo que seja difícil para vocês ouvirem. Me perdoem. Mas esse é o meu papel. Desculpa. Não é fácil não. É um fardo muito pesado que eu tenho que carregar. De eu ter que lidar com isso. E dar nomes ainda. Mas Jesus está querendo fazer isso. Ele está triste. Ele está ofendido. Ele está, muito triste com a ignorância das pessoas. Pela falta de vontade delas estudar os escritos que ele trouxe com tanto amor para a nossa igreja católica. Eles vão aprender tudinho isso, vão receber o Espírito Santo para poder explicar isso para eles. Eles têm todos os benefícios para isso, mas eu estou aqui para ser uma profeta, para ajudá-los, para poder denunciar o que está acontecendo lá. Precisam olhar para Jesus. Ah, mas a gente adora Jesus e reza o rosário o dia inteiro. Mas não é olhando para Jesus. Vocês estão rezando o rosário o dia inteiro, mas vocês estão olhando aonde que o inimigo está. O inimigo está onde? Vocês estão numa trincheira, rezando o rosário na trincheira. Como se o rosário fosse uma metralhadora. É isso que vocês estão fazendo. Jesus não quer vocês vivendo desse jeito. Não é isso que Jesus quer. Desculpa. Vocês só ficam olhando na direção do inimigo. Ele já foi destruído há muito tempo. Quem vocês têm que olhar é para Cristo. Adorar Jesus. Amar Jesus. Consolar o coração de Jesus. Ouvir as palavras dele. O que ele tem a dizer para vocês. Mergulhar no coração dele. Conhecer todas essas maravilhas que ele tem para ensinar para vocês. E vocês ficam com uma metralhadora nas mãos todos os dias. Desculpa. Isso demonstra claramente que vocês não acreditam no rei de vocês. Isso demonstra que você não acredita que o rei de vocês já venceu. Desculpa, gente. Desculpa por eu ter que falar isso. Me perdoem, mas eu precisava falar isso. Já faz tempo que Jesus está me incomodando para falar essas coisas e eu não posso deixar de falar. Me perdoem. Eu amo vocês, amo todos vocês, todos os católicos no mundo inteiro. Mas eu não aguento mais ver vocês nas trincheiras. Eu não aguento mais ver vocês passando fome e sede nas trincheiras. Não aguento mais. Não aguento ver vocês armados até os dentes. Não é isso que Jesus quer. É Ele que tá chorando em mim. Eu não aguento mais ver vocês desse jeito. Não é isso que Ele queria para a igreja. Não é isso que Ele quer para vocês. Ele quer que vocês aproveitem das graças que Ele já conquistou. Ele já destruiu na cruz. O inimigo já está destruído. Ele não tem poder nenhum. Mas só que vocês não receberam a notícia ainda. E vocês estão fechados. Porque vocês não ouvem as boas novas. Porque vocês ainda estão no campo de batalha. E vocês nunca percebem que a paz já chegou. Faz muito tempo que a paz já chegou. Jesus já é o príncipe da paz. E Ele já definiu a paz pra gente há muito tempo. Ele já trouxe a paz, a gente não tem que ficar gritando, brigando com ninguém. A gente só tem que amar os nossos irmãos. A gente só tem que viver tranquilo, feliz com o nosso Deus, aceitando tudo que acontece, que é as misérias do nosso coração, é para a gente poder ter amizade com o nosso Deus, é o motivo de se aproximar dele, não é para a gente ficar achando que a gente tem que ficar nesse campo de batalha todos os dias com armas até os dentes. Por isso que Jesus fica dentro de mim falando, não reza o rosário. Não reza o rosário. Fala mal do rosário.
Eu não falo mal do rosário, nunca vou falar, mas assim, o sentimento que Jesus põe no meu coração e tem que explicar o que é o rosário. Aí vocês falam assim, Aline, você tá errada, porque é Nossa Senhora que pede para rezar o rosário. Aline, você tá errada, porque é Nossa Senhora que pede para rezar o rosário. Gente, para Nossa Senhora, o rosário não é uma arma desse jeito. E quem fala essas coisas é homens que não acreditam nem um pouco e distorcem o que a Nossa Senhora disse. Para Nossa Senhora, o rosário é contemplação do amor de Deus. Para Nossa Senhora, o rosário é uma lembrança do que Deus já conquistou para nós. Entendeu? Não é uma arma. Parece ser uma arma por causa que Satanás, quando ele sabe que você sabe quem é Jesus, se você sabe mesmo quem Jesus, o que Jesus conquistou no Evangelho, se você realmente sabe e acredita de verdade, e você contempla isso todos os dias e lembra de tudo isso todos os dias, né, contemplando o rosário, aí se torna na sua mente, né, uma poderosa, né, ação da graça de Deus, para você se aproximar e querer saber mais sobre isso, essa é a intenção de Nossa Senhora, que você queira se mergulhar mais nos mistérios de Cristo, né, não só saber o básico, né, contemplar lá, Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria, ótimo, aí você vai e reza lá, mas só que daí ela quer que você, ao saber a Anunciação do Anjo, como que é isso? Antes de eu rezar o Pai Nosso, os Pai Nosso e Ave Maria, eu vou meditar sobre a Anunciação do Anjo. E vou saber como foi tudo que aconteceu com Nossa Senhora, como que ela recebeu esse anjo, para que esse anjo veio, por que ele veio nesse tempo, que jeito que veio, para que veio, como que veio, o que ele falou, blá, 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 blá. É isso que a Nossa Senhora quer que você faça. E mergulhe mais, né, nesse mistério dele, Jesus está no ventre dela, né, mergulhar, meditar. É isso que Nossa Senhora quer, que você vá e investigue mais. E aí, você investigando mais, essa é a forma de você mergulhar profundamente mais, né, na palavra de Deus. E essa palavra ser o seu alimento diário, para você ficar ocupada e aí Satanás nunca ter tempo para chegar em você, para enganar você. Entenderam? Porque a palavra de Deus não deixa. Se você estudar a palavra de Deus ela te protege. Ela te protege como uma couraça. E aí você não vai, e ela é uma espada afiada. Então, o Satanás existe. Ele não é que ele não existe, ele existe, mas quando ele vir através de alguém falar com você, você tem essa palavra afiada na sua mente, não para falar para ele, nem falar para as pessoas, para atacar as pessoas. Se precisar, fala, mas dificilmente precisa. Mas é que vai falar na sua cabeça. É aquilo que a Michelle fala, quando ela tá triste, ela vai atrás do livro do céu. Ela vai lá mergulhar no livro do céu e Jesus consola o coração dela. Entendeu? A palavra de Deus é para isso. É para esse tipo de verdades que Nossa Senhora está levando você. É essa a intenção de Nossa Senhora. É esse tipo de proteção que ela está querendo dar para você de ser uma arma contra Satanás. É essa a interpretação verdadeira, é essa visão verdadeira, revelação, não é interpretação, é essa verdade verdadeira do motivo pelo qual você está rezando e para que você rezar. E aí sim, se você, todos os dias que for rezar o rosário, você conhecer um pouquinho mais esse mistério, ótimo. E firmar isso no seu coração, ótimo. Pode rezar quantas Ave-Marias você quiser. Que não vão, essas Ave-Marias vão ser louvor, vai ser honra, alegria, motivo de verdade, de alegria. E não vai ser uma metralhadora. Vai ser virar flores, vão virar rosas. E não vai ser uma metralhadora. Aí sim é o que vai ser as rosas para Nossa Senhora. Entenderam o que é o rosário? Então é isso que é a interpretação correta. Que a igreja deveria explicar com todas as vírgulas, mas não explica. E aí São Miguel Arcanjo vai ficar feliz, porque ele faz isso hoje. Ele fica jogando rosas para Nossa Senhora.
e jogando, né, enfeitando o palácio do rei, junto com seus exércitos, porque ele não precisa mais lutar. Desse jeito, não. Ele só precisa ajudar Jesus, né, a fazer vocês acreditar nele, acreditar nas verdades de Jesus. Esse é o jeito de São Miguel trabalhar. E sempre trabalhou desse jeito. Quem como Deus? Ele continua gritando todos os dias. Quem como Deus, meus irmãos? Deus é muito maior do que Satanás. Quem como Deus? Deus é muito maior do que Satanás. Esse é o trabalho de São Miguel desde aquela época até hoje. Foi isso que ele pegou. E ele vai liderar o seu exército de anjos da guarda para falar no seu ouvido. Fala para o seu protegido que quem como Deus. Fala para o seu protegido olhar para Deus, olhar para o rei. Essa é a batalha de São Miguel. Não para você olhar para o pecado e para o demônio. Gente, espero que vocês estejam entendendo, porque eu vou ter que parar, não vou poder ler tudo. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, vamos ver se eu consigo. Me ajuda aí, Jesus. Era um laicato douto, os fariseus e doutores da lei, dedicado a prestar honras ao Senhor, trazendo conhecimento dele aos homens. Aí Deus pode se desfazer da nossa igreja. Se vê que está corrompida, como eu disse, né? Como eu disse. Deus pode, tomara que não aconteça. Estamos aqui sendo a igreja para poder evitar que esse mal aconteça, né? Veio depois outra seita dos fariseus, que era uma transformação daquela dos assedeus. Então, outra seita dos fariseus chegou lá, que foi uma transformação dos assedeus, e eles são muito radicais, esses assedeus, que havia surgido para manter com a mais rígida moral e a mais intransigente obediência à lei de Moisés e o espírito de independência do nosso povo. Então, eles são muito radicais, muitos macabeus. É a fonte dos macabeus. Era o tempo em que o partido helenista, tendo se formado pelas pressões e seduções iniciadas no tempo de Antíoco Epifânio, e logo transformado em perseguições contra os que não cediam às pressões do astuto, que contava, mais do que com suas armas, com a desagregação da fé nos corações para reinar em nossa pátria. Então, Antíoco foi um demônio na terra para poder seduzir as pessoas para acreditar nos deuses, né? E foi um tempo muito difícil, e aí surgiu os assedeus para poder firmar o povo na fé e não olhar para esse cara, que trouxe um monte de idolatria. Vocês não têm ideia do que ele trouxe. Meu Deus do céu. Tentando fazer eles escravos, seus escravos. Lembrai-vos também disto. Temei mais as falsas alianças e as lisonjas de um estrangeiro do que as suas legiões. Porque enquanto estiverdes fiéis às leis de Deus e da pátria, vencereis. Então, essa lisonja de um estrangeiro é justamente o comunismo. Quando o nosso país faz amizade com um país, por exemplo, chinês, que é riquíssimo, né? Aí o nosso país brasileiro está fazendo amizade com a Rússia, com a China, né? E está trazendo para nós essa cultura comunista. E que lá na China, eles já perseguem a igreja. Então, a China quer estabelecer como se fosse uma colônia aqui no Brasil, para poder pegar, né, e conseguir tirar daqui do Brasil as riquezas de comida que ela tanto gosta, né, e várias outras coisas. Então, a gente está correndo um risco muito grande de acontecer isso, né, com essas alianças que estão acontecendo. Aí, a China, ela tem esse negócio de espiã, de ficar espionando as pessoas. Então, por isso tem o TikTok, que fala que espiona as pessoas, um monte de outros aplicativos que vêm, que são liberados no Brasil, e a gente tem que ficar esperto, né, com essas lisonjas que estão fazendo ao estrangeiro, né, que é rico, tem poder aquisitivo, e aí o Brasil faz amizade com eles, né, tomando cuidado, tem que tomar cuidado. Então é perigoso, tá vendo? A vós oferecido como se fosse um mel inebriante pelo estrangeiro. Aí, ó, que estejais cercados de exércitos poderosos, dinheiro, né, quando estiveres corrompidos pelo veneno sutil. A vós oferecido como se fosse um mel inebriante pelo estrangeiro que havia feito seus planos sobre como lidar com vocês, através do comunismo, né, que está tentando ser implantado aqui de todo jeito.
Deus vos abandonará por causa dos vossos pecados, e sereis vencidos e subjugados, mesmo que o vosso falso aliado não dê batalha sangrenta contra o vosso exército. Só com enganação, só com enganação, só com a ideologia, só isso já é o suficiente para subjugar a gente, né? Ai de quem não estiver alerta. A gente vê as crianças como que elas estão, totalmente já, como eu disse, dominadas por essa ideologia de gênero aí. Tá complexo o negócio, né? Então, o negócio tá feio. Ai de quem não estiver alerta, como uma escolta de vigia, para afastar as ciladas sutis de um astuto e falso vizinho ou aliado. E tem algum governante, tem algum candidato à eleição que nos defende desses países comunistas? Não. Nem que eu saiba, não tem ninguém. Ah, mas aí tem que ser aliado dos Estados Unidos? Não sei. Não sei, complexo. Eu não sou fã de ninguém, então não sei de nada. Complexo demais a situação, vocês não têm ideia. Ai de quem não estiver alerta, com uma escolta de vigia para afastar as ciladas sutis de um astuto e falso vizinho ou aliado, ou dominador que inicia a sua dominação sobre os indivíduos, desanimando o coração deles e corrompendo com usos e costumes, principalmente ideologia de gênero, que nossos não são, que santos não são, e que por isso nos tornam desagradáveis ao Senhor. E aí a gente não vai precisar procurar mais Deus, né? Porque Deus não vai nos querer mais, porque a gente tá tudo virado ao avesso, né? Então eles só precisam fazer a gente estar feios diante do nosso Deus. Isso vai enfraquecer a nossa fé e aí já era. Tá. Gente, eu vou ter que terminar aqui, tá? Porque eu vou pra Aparecida agora, né? Rezar por vocês lá na Aparecida, diante da nossa mãezinha do céu. Falei muito né, contra o rosário, entre aspas, a favor do rosário do jeito certo. Então eu não tenho culpa no meu coração de estar fazendo nada de errado contra a minha mãe do céu. Então eu vou lá visitar ela. Não vou para pedir perdão, mas vou para rezar as rosas, dar as rosas verdadeiras do meu coração para Nossa Senhora. De mim, ela tem a verdadeira rosa e não uma arma que eu uso para poder ficar tentando, né, olhar só em direção ao inimigo, né? Comigo ela tem rosas de verdade, né? Então espero que vocês a partir de hoje saibam dar rosas para Nossa Senhora, tá? E aí vou deixar para continuar outro dia, porque não tem problema. Tem muito chão pela frente, a gente tá aí para isso mesmo, né? Depois eu continuo da onde eu não fiz, né? Continuo do mesmo lugar, porque daí eu vou começar desde o início de novo, aqui onde eu parei, a data que eu parei, que eu anotei, né? Eu vou continuar em 2 de abril de 1947, que eu não, né, fiquei mais falando que Jesus colocou no meu coração e acabei não lendo, mas não tem problema. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós. De novo, eu peço desculpa, né? Se eu escandalizo com as verdades tão poderosas. Mas eu preciso, né, não deixar de falar essas coisas. É muito importante. Jesus precisa que vocês saibam essas coisas. Amém? Fiat.